foi para a terra dos devoradores de homens, no que hoje é conhecida como Rússia, e Filipe levou o evangelho ao norte da África e à Ásia Menor. Por sua vez, Mateus ministrou na Pérsia e na Etiópia. Tomé, o bom e velho que duvidava de tudo, estava tão comprometido em seguir as instruções do Salvador que ele levou o evangelho para a Índia. Correto. Então eu diria que todos interpretaram as palavras do Senhor literalmente, não é mesmo? Sim, parece que foi isso que aconteceu. A questão é que, como dissemos há pouco, as opiniões sobre a importância, ouso dizer, a necessidade do batismo mudaram consideravelmente. E não é mais visto como uma parte vital para a salvação, e sim como mais uma simples tradição. Certamente uma declaração pública de fé, mas também muitas vezes uma maneira de criar um vínculo com a próxima geração que continuará a congregar na igreja, que tipicamente fez parte da tradição familiar. Para a igreja típica como uma tradição familiar, isso até parece que essa família frequentava um clube. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Às vezes parece que as pessoas estão mais focadas no que divide suas diferentes denominações do que no que as une. Uma área em que vi essa mudança de mentalidade está nas músicas que cantamos. Pessoalmente, eu amo os hinos antigos, pois há uma profundidade em suas letras. Alguns dos meus hinos favoritos foram escritos há mais de 1000 anos. Os hinos têm uma profundidade que eu simplesmente não encontro nas canções de louvor modernas. Por exemplo, há um hino de William Cowper, escrito em 1770. O primeiro verso diz: eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. E outro verso diz: quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Eu gosto desse também. E você também está certo de que muitos, não todos, mas a maioria dos hinos modernos de louvor e adoração não tem a profundidade encontrada nos hinos antigos. Eles são repetitivos, repetindo as mesmas palavras uma vez após outra. Mas, mais do que isso, eu notei que o batismo não é um dos temas que eles gostam de cantar. Eles incluem em seus louvores no tocante a diversos assuntos, mas que não envolvem o batismo em si. É um reflexo da mudança de atitude sobre o batismo. Isso é realmente muito ruim. A verdade é que as pessoas no passado tinham uma compreensão mais correta sobre o batismo do que muitas pessoas hoje. Eu afirmo que o batismo é uma necessidade absoluta, mas muitos crentes em nossos dias tomam uma atitude muito casual em relação ao batismo, e quase como se fosse algo opcional. Recentemente eu estava conversando com alguns irmãos cristãos sobre esse mesmo assunto. Uma pessoa me disse com veemência que se um indivíduo realmente entende o que ele chamou de escrituras da nova aliança no tocante ao batismo, então eles saberão que o único batismo de que precisamos hoje é o batismo na palavra de Iá. O quê? Sim, apenas o batismo na palavra. Will, eu estou falando sério. Afinal, o que isso quer dizer? É uma salada de palavras que realmente não significa nada. Especialmente porque a grande comissão que envolveu o evangelho que lemos anteriormente afirma especificamente que devemos ir ensinar e batizar. Sem ofensa, mas parece que seu amigo estava sofrendo um sério nível de ignorância sobre o que a Bíblia realmente ensina. Eu concordo. A Escritura é muito clara ao falar que o batismo é mais do que uma opção. Você poderia, por favor, abrir no capítulo 24 de Lucas? Lucas 24, e leia os versículos 44 a 49. Este é o último capítulo de Lucas. Esse evento ocorre depois da morte de Cristo. Exatamente após isso, fala sobre a ascensão de Yahushua. Portanto, tome isso no contexto do que Mateus registrou sobre as instruções de Yahushua para ir e ensinar a todas as nações, batizando-as. Comece a ler, por favor, Cris, Lucas 24, versículos 44 a 49. Ok. A seguir, Yahushua lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importado se cumprisse todo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mateus acrescenta no detalhe que eles deveriam batizar aqueles que aceitassem a mensagem do Evangelho. Mas o ponto é que essas são as instruções finais de Yahushua para seus discípulos pouco antes da sua ascensão. Ele está neste momento pedindo para que eles esperassem em Jerusalém pelo derramamento prometido do Espírito Santo. Isso não é opcional. Essas são as ordens de um plano que não falha. Agora vamos avançar muito que rapidamente para o Pentecostes. Que atitude tiveram os apóstolos recém-ordenados, os quais foram ordenados naquela manhã pelo derramamento do Espírito Santo? E que atitude eles tomaram em relação ao batismo? Atos capítulo 2, versículos 37 a 39. Este é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Comece a ler assim que você encontrar, Chris. Aqui, ok. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo é necessário para que você seja cheio do Espírito Santo? Acho que todos concordamos que precisaríamos do batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é necessário para que isso ocorra? Bem, vamos dar uma olhada na história de Cornélio. Você deve se lembrar, Chris, que ele era um centurião romano em Cesareia. Ele enviou um de seus comandados e pediu para que Pedro viesse até ele. Houve alguma hesitação inicial porque, tradicionalmente, os judeus nunca entravam nas casas dos incircuncisos. Mas Pedro atende ao pedido. Vamos ler o que aconteceu. Atos 10 e eu não sei quais versículos. Versículo 44 a 48 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Yahuwah. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Yahushua Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Observe que só porque esses crentes gentios já tinham sido batizados com o Espírito Santo, Pedro não decidiu que o batismo nas águas não era mais necessário. Não, na verdade, o batismo do Espírito apenas deu mais peso ao seu argumento de que eles deveriam ser batizados com água. Certo, e esta é a mesma postura que os outros apóstolos também adotaram. E mesmo Felipe, que batizou o eunuco etíope. Paulo e Silas também insistiram no batismo físico nas águas como um passo importante e vital na salvação. Abra em Atos 10 e leia o que eles disseram ao carcereiro filipense depois que um terremoto fez com que eles fossem soltos das correntes que lhes prendiam e eles foram libertados. Atos 16, versículos 29 a 34 diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Yahushua e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Yah e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Yahushua.
O carcereiro foi salvo, uma vez que ele expressou fé no Salvador e aceitou o dom da salvação. E, no entanto, Paulo e Silas ainda o batizaram. E deixe-me dizer-lhe que foi naquela época, não foi? E o batizaram à noite. E não havia nenhum tanque batismal cheio de água pré-aquecida esperando por eles. E, no entanto, o batismo ainda era considerado importante o bastante para que eles ainda o fizessem. Por quê? Existem exceções? Claro que existem. Os humanos são dogmáticos e julgam-se mutuamente. Você não concorda? João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E o que o Filho diz? João 8,11. Nem eu tampouco te condeno. Satanás é o acusador dos irmãos e ele faz com que as pessoas julguem umas às outras. Julgar os outros é um dos passatempos favoritos da igreja de Laodiceia, a igreja do fim dos tempos. Você se enche de ego e se sente melhor com os seus próprios erros quando você se compara com os outros, desprezando e julgando-os como piores do que você. E quais são algumas exceções para que uma pessoa não seja batizada? Bem, obviamente, se houver alguma deficiência física que impeça uma pessoa de ser batizada. Para alguns, talvez estejam na prisão e não seja permitido realizar tal cerimônia. Eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Iá lê os corações. E ele sabe se está no coração render-lhe obediência ou procurar alguma desculpa para fugir daquilo que o coração natural vê como uma missão difícil de ser concluída. Veja, é aqui que a fé entra nesta equação. O ladrão na cruz é um excelente exemplo de exceção devido a circunstâncias extremas e atenuantes. Existem casos em que a aspersão seria aceitável? Com certeza. Novamente, se alguém é realmente incapaz de ser batizado por imersão e não tem outra opção, então é a fé expressa num ato que tem valor e não as particularidades. Dito isso, não acredito que o batismo de crianças seja aceitável. O batismo infantil surgiu depois que a doutrina do inferno foi introduzida. Você não quer que um bebê acabe sendo destruído em um inferno que queima sem cessar. E assim você irá procurar batizá-lo no primeiro momento possível. É algo quase que automático, onde fazemos o que precisar para salvar nossos queridos de uma eternidade de tortura. O batismo deve sempre ocorrer quando alguém tem idade suficiente para fazer uma escolha consciente por si só. Ok, vamos fazer uma pausa rápida e voltamos já já. Ao tentar descrever o amor do Salvador e do Pai Celestial pelos pecadores, muitas vezes usamos metáforas na tentativa de compreender o incompreensível. Dizemos que o amor desses seres é profundo como o oceano, ou vasto como o céu. É importante contemplar esse amor, porque só o amor pode despertar o amor. O filósofo chinês Lao Tse disse: amar profundamente uma pessoa nos dá força. Ser amado profundamente por alguém nos confere coragem. Quando conhecemos o Pai e o Filho, como é nosso privilégio conhecê-los, e quando entramos nessa relação próxima e íntima com eles, experimentaremos tanto a força que vem de amar profundamente, quanto a coragem que vem de ser amado profundamente. Para tentar comunicar as profundezas do amor genuíno, as Escrituras usam analogias ligando o amor do Pai às mais profundas relações do coração humano. Isaías capítulo 54, versículo 5, nos diz que Yahweh é nosso esposo e, como tal, ele anseia por um relacionamento mais próximo e íntimo, como nunca experienciamos em nossas vidas. E o nosso Salvador também almeja da mesma forma. De fato, os crentes da geração final têm uma oportunidade e privilégio únicos de se unirem ao Salvador na obra de salvar almas. Esse relacionamento ímpar, aproximando os crentes tanto do Pai quanto do Filho, é tão profundo que os crentes são chamados de noiva de Cristo. Para saber mais, procure o episódio de rádio chamado A Noiva de Cristo. Aprenda como você também pode desfrutar das bênçãos de tal relacionamento de amor. Ouça A Noiva de Cristo. Os programas de rádio que foram ao ar anteriormente podem ser ouvidos em nosso site por meio do www.wordlesschains.com/português ou no YouTube. Acesse-os hoje e não deixe para depois. Estávamos falando sobre exceções no tocante ao batismo. Vamos dar uma olhada e fazer algumas considerações na história do ladrão na cruz. Você poderia ler para nós, por favor? Está lá em Lucas 23.
Sim, a versículo 39 e o versículo 43 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Yahushua, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Yahushua lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É importante notar o que o segundo ladrão categoricamente diz. Seu senso de injustiça é acionado quando o primeiro ladrão ridiculariza e zomba do Salvador. Ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Essa é uma confissão de culpa, bem como uma repreensão. E em sua próxima declaração nós podemos ver sua fé. E é realmente fantástico da forma que ele o faz. Ali está Yahushua, crucificado, açoitado e irreconhecível após as surras e torturas antes de sua crucificação. E ainda neste homem ele vê o Messias, seu Redentor, e aquele ladrão coloca sua fé em palavras. Yahushua, diz ele usando um título respeitoso: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É uma declaração de fé bastante incrível. Sim, é. E, obviamente, o Salvador aceitou essa declaração da melhor forma que ele podia se pronunciar naquelas circunstâncias, porque, obviamente, ele não poderia ser batizado, como também ele não sairia vivo daquele incidente. Certo. Repetidamente no Novo Testamento, sempre que alguém perguntava como poderia ser salvo, a resposta dos apóstolos era clara: arrependam-se e sejam batizados. Pelas histórias registradas nas Escrituras, fica claro que o batismo sobre o qual eles estavam falando era o batismo por meio da água, e não algum místico tipo de batismo utilizando simplesmente comandos ou palavras. Mas é uma declaração muito simples e clara: arrependam-se e sejam batizados. E não é algo que devemos retirar do campo da espiritualidade. Isso é verdade. Além disso, quando tentamos somente levar para o lado espiritual mandamentos claros nas Escrituras, estamos nos desviando para um terreno proibido. Procurar maneiras de ignorar requisitos claros é rebelião e desobediência. Em Marcos 7,13, Yahushua deixa bem explícito que não devemos tornar a clara palavra de Yah sem efeito por meio de nossas desculpas, explicações e tradições. Então, deixa-me te perguntar sobre isso. Agora que vimos que o batismo é um requisito literal e um deles é obedecer, como nossos pecados são perdoados quando somos batizados em nome de Yahushua? O que eu quero saber é se a água em si já é suficiente e como isso tem um impacto tão vital, uma vez que esse processo faz com que nossos pecados sejam perdoados? Tem a ver com os motivos de nosso coração. Mais uma vez, Yahweh leu o que está oculto no profundo de nosso coração. Somos perdoados e purificados de nossos pecados quando somos batizados, porque obedecemos a ordem de sermos batizados. Lúcifer caiu por rebelião. E como Adão e Eva caíram? Rebelião, bem, desobediência, mas isso ainda é considerado rebelião. E o oposto de rebelião é obediência. É a obediência no coração e o desejo do coração de honrar a Yah por meio da obediência à sua palavra, que nos traz o perdão e nos purifica do pecado. Pedro explica isso de uma forma melhor. Por que você não abre, Cris, em 1 Pedro, capítulo 3? Vamos ler o que ele tem a dizer. 1 Pedro, esse é um daqueles livros curtos que é bem difícil de encontrar. Você consegue, Cris? Eu acredito em você. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. Ok. Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Ok. Ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Yah, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi
e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Yahweh aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Yah, por meio da ressurreição de Yahushua Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Yah, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O perdão e a purificação, que é o dom de Yah, vem quando nos arrependemos e realmente desejamos alinhar nossa vontade à vontade divina. Então fazemos esforços resolutos para obedecer, guardar a lei e fazermos com que nossa vontade se alinhe com a vontade divina. Isso não significa que mesmo por meio da fé, de uma hora para outra estaremos sem pecado. Nós ainda temos uma natureza decaída e, portanto, enquanto tivermos esse tipo de natureza, ainda tropeçaremos no pecado. Mas isso significa que a obediência e a unidade com o Pai está em nossos corações. Se você ler os requisitos levíticos no Antigo Testamento, você encontrará instruções detalhadas sobre onde o sangue dos sacrifícios deveria ser aplicado. Ah, sim, mas isso não deveria ser aplicado na base e nas bordas do altar? Sim, e no Egito, nas vergas e nos batentes das portas. Durante a purificação que realizava Arão e seus filhos, o sangue era aplicado em suas orelhas direitas e em seus polegares direitos e dedões do pé direito, e todos os requisitos eram bastante precisos. Agora, deixe-me te perguntar qual teria sido o resultado se algum israelita no Egito tivesse decidido que pintar o batente da porta com sangue era um tanto fedido. Se ele sacrificasse o cordeiro, mas não aplicasse o sangue, o que você acha que teria acontecido? Bem, acho que as consequências teriam sido bem trágicas. Certo. E isso era apenas um tipo. O sangue derramado era um tipo e um símbolo que apontava para o sangue do cordeiro de Yah, que tira o pecado do mundo. Dito isso, deixe-me te perguntar, se no tipo o símbolo do sangue deveria ser aplicado e no antítipo, que seria o cumprimento e a realidade desse processo, por que o sangue também não teria que ser aplicado? Sim, faz sentido que tenha que ser, não faz? E a forma como é aplicado é pelo batismo. Por que você não desejaria que o sangue redentor de Cristo fosse aplicado? Isso é verdade, você tem razão. Mas como precisamente a água do batismo consegue essa purificação de que precisamos? O que eu estou tentando dizer é que o fato de aplicar o sangue mostra claramente, sem sombra de dúvida, que o batismo sempre que possível é um ato muito importante e não apenas um ritual desnecessário e antiquado. Essa é uma boa pergunta e as escrituras têm a resposta. Por que você não vai lá para João 19? Lá temos o relato de João sobre a crucificação. É em João que aprendemos que a crucificação ocorreu no 6º dia da semana. E é aí que os inimigos de Cristo, os fariseus, foram, como sabemos, muito cuidadosos em guardar a estrita letra da lei. Era o dia de preparação e o sol estava se pondo. E a morte por crucificação normalmente levava vários dias. E eles não queriam deixar os corpos nas cruzes durante o sábado. E então eles obtiveram permissão para apressar suas mortes. E por que você não começa a ler no versículo 31? João 19, 31. Ok. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Yahushua, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Esta foi a onda purificadora que estava na mente de Yah desde a eternidade passada, como solução caso o pecado surgisse.
Foi esse fluxo dúplice projetado para mostrar seu amor e purificar os pecadores. Então, se não entendermos o significado dessa vertente dupla e o que cada um deve realizar por nós, estamos perdendo uma parte importante do plano de salvação. Abra em Marcos 16. Lemos a grande comissão em Mateus, bem como a declaração de Pedro no dia de Pentecostes. Vamos ler agora o que Marcos registrou. Marcos 16, versículos 14 a 16. Vamos ver. Isso ocorre depois da ressurreição de Yahushua. Diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Há uma pequena frase de 3 palavras que tendemos a passar por cima, mas é importante. Versículo 16. Leia isso novamente. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. O batismo é importante. É o sangue de Cristo que traz o perdão de Iá. Mas é a água do batismo que nos purifica. Uau! Tudo em um único ato de obediência. Você sabe que eu nunca vi o batismo como um ritual fora de moda, mas nunca vi dessa maneira antes. Isso é incrível. Realmente é. Agora, aqui está outra coisa que a maioria dos cristãos hoje ignora ou não entende. O sangue também confirma a nova aliança. A antiga aliança foi ratificada pelo sangue dos animais, mas a nova aliança é confirmada pelo sangue do nosso Redentor. Você poderia ler Hebreus 9, versículos 19 a 23. Esta é uma passagem interessante. Hebreus 9, de 19 a 23. Ok. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Os sacrifícios de animais eram um tipo que apontava para o grande antítipo, Yahushua, o Cordeiro de Iá. Ele era o mais agradável sacrifício. Agora vire uma página onde está Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 29. Ok. Quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Iá e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. O sangue de Yahushua é o que ratifica a nova aliança, que permitirá que Yahweh nos dê novas naturezas não decaídas quando Yahushua retornar para estabelecer o reino de Iá na terra. Estou pensando agora com os meus botões em várias passagens das Escrituras e que todas elas estão ganhando vida em nosso tempo. Como na Páscoa, Yahweh disse aos filhos de Israel que quando eles vissem o sangue às suas portas, ele passaria por sobre eles. E o que Yahushua disse a Pedro? Você lembra de onde você? Pedro não queria que o Salvador lavasse seus pés, mas então Yahushua explicou algo importante. Ele disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Certo. Tanta profundidade de significado em tudo o que você apresentou. Volte para Colossenses 3. Essa passagem realmente une tudo. Colossenses 3, versículos 1 a 4. Tudo bem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Iá. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Iá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O sangue e a água.
Um nos esconde com Cristo em Iá e o outro nos purifica. Vamos tomar apenas alguns minutos agora para falar sobre a comunhão. Abra em Marcos 14 e vejamos os versículos 22 a 24. O que eles dizem? Ok. E enquanto comiam, tomou Yahushua um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Yahushua um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Provavelmente todo cristão vivo entende o significado do pão e do vinho. São emblemas, símbolos do corpo e sangue de Cristo. Provavelmente toda denominação tem alguma forma de celebrar a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, depois de falar sobre a última ceia, Paulo lança as bases para que os crentes continuem com essa prática. Ele diz, abre aspas, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. No entanto, a coisa que a maioria dos cristãos tem negligenciado é o significado do que aconteceu antes. Nós o mencionamos brevemente, mas vamos lê-lo agora no contexto. João 13, versículos 3 a 15. Comece a ler assim que você encontrá-lo. Ok. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Iarva e voltava para Iarva, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Yahushua: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Yahushua: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Yahushua: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, às vezes, quando falamos sobre a última ceia, nós meio que temos essa ideia de que todos eles entraram no cenáculo e se assentaram. Depois olharam um para o outro sem jeito, esperando que um servo viesse lavar seus pés. Então, depois que Yahushua faz a ação, eles prosseguem com a refeição. Mas não foi assim que aconteceu. Você começou a ler no versículo 3, mas eu gostaria que você voltasse e lesse os primeiros versículos novamente. Mas desta vez eu gostaria que você começasse pelo versículo 2. Tá. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Yahushua, sabendo este que o Pai tudo o confiara às suas mãos, e que ele viera de Iarva e voltava para Iarva, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Durante a ceia, o que ele fez foi lavar os pés dos discípulos. O lava-pés faz parte do rito de celebração. O próprio Yahushua, nos versículos 14 e 15, disse o que sobre isso? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E, no entanto, o que a grande maioria das denominações convenientemente esquece de fazer toda vez que tem uma missa ou celebra uma última ceia,
serviço do lava-pés. O serviço do lava-pés. E você sabe por quê? É uma cerimônia bastante constrangedora e bem diferente. É-nos requerido tocar os pés uns dos outros. Algumas igrejas, inclusive, se referem a esse momento como uma cerimônia da humildade. Mas Yahushua disse: vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A razão pela qual o serviço do lava-pés é tão importante é porque ela é parte da lembrança que simboliza a água do batismo. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Salvador que traz o perdão. Mas é o lava-pés que simboliza a purificação da água do batismo. Isso é verdade. Perceba que Satanás não se importa se buscamos o perdão, desde que ignoremos a parte que compreende a purificação dentro desse processo. Tanto o sangue quanto a água fluíram do lado do Salvador, e tanto o sangue do sacrifício quanto a água purificadora do batismo são necessários, e ambos são simbolizados no serviço da comunhão e no lava-pés. Mas em nosso orgulho nós não gostamos de lavar os pés uns dos outros. Nós tentamos nos afastar dessa realidade. E assim ocorre com muitos em nossos dias, os quais ignoram a importância do batismo. Ambos são importantes e ambos são necessários. O lava-pés nos lembra da purificação que vem por meio do batismo. É fantástico e é algo que deveríamos tomar parte se quisermos honrar a Yahweh com nossa obediência. Você está ouvindo a Rádio World West Channel, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World West Channel, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você conhece as origens do Salvador? Sua vida teve seu início em Belém? Ele era o arcanjo Miguel antes de encarnar em Maria? Ou talvez ele sempre existiu assim como pai? Essas não são apenas perguntas casuais e sem importância. Compreender o ponto de origem do Salvador, conforme apresentado nas Escrituras, revela a verdade sobre sua natureza. E isso é algo que todo crente deveria saber, a fim de encontrar abrigo contra as artimanhas de Satanás. Para saber mais, ouça os episódios de rádio As Origens de Yahushua, partes 1 e 2. O título é As Origens de Yahushua, partes 1 e 2, no www.worldlessons.com/português. Ou procure no YouTube. Sua fé e seu amor serão fortalecidos ao compreender essa importante verdade. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias é a de Nancy, de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Ela tem uma pergunta de partir o coração, mas eu acho que muitos de nossos ouvintes podem se identificar com essa situação. Ela escreve: meu marido de 62 anos faleceu no ano passado. Tivemos apenas um filho que morreu quando ainda era jovem. Todos os meus irmãos e irmãs já faleceram. E meu marido também foi o último de sua família. Tenho algumas sobrinhas e sobrinhos, mas eles moram longe e estão envolvidos com suas próprias vidas e famílias. Eu me sinto bastante sozinha. A América é uma cultura que idolatra a juventude. E eu me sinto invisível. A Bíblia tem alguma promessa para pessoas na minha posição? Primeiro, deixe-me dizer que sinto muito pela perda de seu marido, Nancy. Sinceramente, não consigo nem imaginar como é perder um cônjuge depois de tantos anos de casamento. Em segundo lugar, sim, a Bíblia certamente tem promessas específicas para os idosos. Yahweh sabe que somos apenas pó e ao pó retornaremos. E ele não deixou os idosos à deriva. Mas, se você puder pegar sua Bíblia e abrir no capítulo 46 de Isaías e ler os versículos 13 e 4, eu agradeceria. Isaías 46, versículos 13 e 4. Acho que essa passagem é particularmente adequada para Nancy e todos que se sentem como ela. Comece a ler, por favor. Ok. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice,
eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Yahweh conhece nossas fraquezas e ele sabe que somos simples mortais. O rei Davi pode ter tido muitos filhos, mas na velhice ele lutou com medo do futuro e se sentiu sozinho. No Salmo 37 ele disse: Yahweh firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Então, no versículo seguinte, ele acrescenta seu próprio testemunho pessoal à fidelidade de Yah. Ele diz, abre aspas, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. De tudo que tenho visto, parece muito preocupante ao atingirmos a terceira idade. Você tem a experiência de vida de saber que, às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quando somos jovens, é fácil supor que coisas ruins acontecem com outras pessoas. Mas com a experiência de vida aprendemos que, às vezes, acontecem coisas além do nosso controle. E não há nada que possamos fazer a respeito. Uma promessa que eu realmente aprecio é encontrada no Salmo 138. Deixa-me procurá-la e encontrar o versículo rapidamente. Está no Salmo 138, versículo... aqui diz, está versículo 6 e 7. O versículo 6 diz, Yahweh é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele conhece de longe. E no versículo 7 diz, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Incrível! Acho que uma coisa que pode ser muito difícil quando se perde um cônjuge é a falta desse senso de companheirismo. Mas mesmo aqui, Yahweh prometeu preencher essa lacuna. Em Jeremias 49, versículo 11, Yahweh exorta, abre aspas, deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Eu creio que eu nunca li esse verso antes. Um que eu gosto, porém, é encontrado em Isaías 54, versículo 5. Ele diz, porque o teu Criador é o teu marido, e Yahweh dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, mesmo quando desprovido do parceiro de nossa vida, Yahweh está lá conosco para intervir e ser o nosso protetor, provedor e nosso companheiro. Amém. Eu amo as palavras de Paulo em Romanos 8. Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yah, que está em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Que maravilhoso! Esse é um dos meus favoritos. Na verdade, ensinamos esse verso aos nossos filhos quando eles eram pequenos. É uma música aos nossos ouvidos que as escrituras nos proporcionam. Se você tiver dúvidas, comentários e pedidos de oração, basta acessar nosso site no www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós sempre gostamos de ouvir de nossos ouvintes. Eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz, disse-lhes Yahushua, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você já ouviu a expressão, Deus trabalha de maneiras misteriosas? Bem, recentemente eu li uma história que realmente me lembrou dessa afirmação. Era tarde da noite de um sábado e um pastor estava trabalhando sozinho no escritório de sua igreja. Como estava chegando perto das 10 horas, ele decidiu ligar para sua esposa no telefone fixo da igreja para avisá-la que ele estaria em casa em breve. Ele discou o número, mas tocou e ninguém atendeu. Ele achou isso estranho. Ele sabia que sua esposa estava em casa e se perguntou por que ela não estava atendendo o telefone.
Talvez ele teria ligado em um horário que ela estivesse tomando banho. Então decidiu terminar algumas últimas coisas e tentar novamente. Desta vez, sua esposa atendeu no segundo toque. Ele estava preocupado que algo pudesse estar errado, e então ele perguntou por que ela não havia respondido antes. Ela disse que não tinha nada errado, mas que ela não havia atendido porque o telefone não tinha tocado antes. Embora fosse estranho, eles não deram muita atenção a esse fato. Afinal, discar errado é algo que acontece. Na segunda-feira seguinte, o pastor estava novamente na igreja quando recebeu um telefonema. Um homem que ele não conhecia queria saber por que ele havia ligado para ele no sábado à noite. O pastor ficou confuso. Ele não reconheceu a voz da pessoa que estava ligando, muito menos se lembrava de ter ligado para alguém que ele não conhecia. O homem disse que socorreu por volta das 10 horas. Tocou e tocou, mas eu não atendi. O pastor exclamou. Foi isso mesmo. Eu estava tentando ligar para minha esposa. Eu sinto muito e espero não ter lhe acordado. Tudo bem, o senhor não me acordou, disse o estranho. Na verdade, eu estava planejando e me preparando para acabar com tudo no sábado à noite. Porém, antes de me suicidar, tirei um último minuto para orar. Eu disse, Deus, se você está aí e se você se importa comigo, por favor, me dê um sinal. Caso contrário, vou acabar com tudo agora. Nesse momento, o telefone começou a tocar. Olhei para o identificador de chamadas e dizia, Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei com muito medo de atender o telefone. Yahweh realmente trabalha de maneiras misteriosas. A igreja para a qual o pastor trabalhava chamava-se Igreja do Deus Todo-Poderoso. Era um nome muito comprido para aparecer no identificador de chamadas do estranho. E então o que aparecia era somente o título, Deus Todo-Poderoso. Nada que diz respeito à sua felicidade e bem-estar é pequeno o suficiente para que passe desapercebido pelo Pai. É Ele quem sustenta o universo. E, no entanto, nenhum pardal cai no chão sem que Ele o perceba. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz, Bendito seja Yahweh, e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Yahweh. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Só quero dizer o quanto eu estou grato pela sua apresentação de hoje, viu? E há muito mais dentro desse assunto do que eu imaginava antes. Eu notei como os cânticos de louvor tendem a evitar o assunto do batismo, mas a conexão entre o batismo e o lava-pés, bem como o sangue e a água que fluíram do lado do Salvador, são bastante cheios de significados. Eu nunca vi tantos detalhes que envolvem esses temas. Você não está sozinho, Chris. Muitos cristãos hoje não entendem o significado do sangue e da água, pois o batismo é de vital importância. Lavar os pés também é uma parte importante da última ceia. É tudo muito significativo. O sangue nos cobre e a água nos purifica. E ambos são presentes de amor infinito. As palavras de Pedro no dia de Pentecostes são mais significativas do que imaginávamos anteriormente. Você poderia lê-lo uma última vez para nós? Atos 2, versículo 38. Ok. Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que cada um de vocês seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Esta é uma parte importante do plano de salvação e não cabe a nós dizer se o batismo é ou não a condição necessária para que sejamos salvos. Robert Lowry foi um pastor americano do século XIX. Acho que foi em 1876 que ele escreveu um hino chamado Só no Sangue. A letra diz, quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. E o coro diz, oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Yahushua pelo seu precioso sangue. Vejo minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no precioso sangue.
E o hino continua batendo nessa tecla. Há poder no sangue e há poder na água. E esse é o plano do Pai para que alcancemos a nossa salvação. E essa letra me traz à memória a letra do hino que ficou conhecida como a Canção de Amor do Renascimento Galês. Eu gostaria de lê-lo para encerrar o programa de hoje. Eu acho que realmente terá mais significado depois da discussão de hoje. E enquanto eu leio, eu convido nossos ouvintes a imaginar em suas mentes a purificação que o sangue se propõe fazer. O Salvador da humanidade pendurado em uma cruz, a lança perfurando cruelmente seu lado, e os dois componentes, sangue e água, que fluíam de seu lado. Isso é o amor, vasto como o oceano. Amor incondicional como um dilúvio. Quando o príncipe da vida, nosso Redentor, derramou por nós seu sangue precioso, quem seu amor pode esquecer? Quem poderia não rendê-lo louvores? Ele nunca jamais é esquecido, por toda a eternidade nos céus. No monte da crucificação, fontes profundas se abriram, através das comportas da misericórdia de Deus. Fluiu ondas vastas e gentis, graça e amor, como grandes rios que descem sem cessar. E a paz e a perfeita justiça beijam em amor um mundo cheio de culpas. Quem seu amor pode esquecer? Quem poderia não rendê-lo louvores? Ele nunca jamais é esquecido por toda a eternidade nos céus. Só tu serás a minha glória, e eu não anelo nada neste mundo. Tu me purificastes e me santificaste. Tu mesmo me libertaste. Só tu serás a minha glória. Eu não anelo nada neste mundo. Tu me purificaste e me santificaste. E tu mesmo me libertaste. O tempo está cada vez mais próximo, meus amigos. Volte-se para o seu amor agora e aceite o presente de amor de Yahweh e seja perdoado e purificado. Ele nunca vai te rejeitar, pois ele sacrificou seu próprio filho para salvá-lo. E ele está te esperando com todo o seu amor para que você se torne dele eternamente. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama. E ele é digno de confiança. A rádio WLC, a World Last Chance, está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo. E após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Esse programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em caso do iminente retorno de Cristo. Essa é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e muito bem-vindo a mais um programa da World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. E obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. Um dos maiores privilégios que um cristão tem é invocar o nome do Senhor. Não temos que sacrificar uma galinha, muito menos precisamos nos mutilar ou fazer longas peregrinações para alcançarmos o favor de nosso Criador. Podemos ir a Ele da forma como estamos e buscarmos por socorro. E Ele sempre ouvirá nossa oração. É um privilégio tremendo, não é mesmo? Claro que sim. E o que torna